Teste. Fazer um brinde. Fala, galera do bem. Sim, começando mais um podcast que já será batizado. Temos nomes maravilhosos aqui. Mande também a sua sugestão de nome, porque tem podcast aí, vários nomes, né? Bem, hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Robério, tô brincando. Lembra do Robério? Robério Sanfoneiro. Meu nome é Marcelo Bispo. A minha missão aqui é falar de transformação. A minha missão aqui também é trazer um monte de confusão para sua mente. Não é clarificar nada. Mas bem, hoje nós temos aqui um tema maravilhoso, sim. Nós vamos falar de uma coisa aqui que eu separei até uma frase deliciosa aqui. O mau negócio de você não perdoar. A gente vai provar para você que é um péssimo negócio esse rancorzinho que você está tendo aí. Essa dorzinha que você está tendo. Tá lá no trabalho, nada dá certo. Vai investir naquela startup maravilhosa que nunca sai a ideia ali, nem escreveu, só está aqui na sua mente. Você quer vender, mas não consegue vender. Não atrai aquele relacionamento que você quer. Você vai lá na espiritualidade, reza aquele Pai Nosso delicioso. Daqui a pouco o coração está cheio de pelo aqui na sua revolta. E eu vou falar para você. Muito provavelmente essa revolta que você tem não está deixando você prosperar. Prosperar não é só ter dinheiro. Querido, querida, sim, centelha divina, pedaço de Deus. Prosperar não é só a cascalha na conta. Prosperar é muito mais que isso. Você está sendo próspero nos seus relacionamentos amorosos? Você está sendo próspero no seu movimento espiritual? Na sua comunicação? No seu trabalho? Intelectualmente, como que está essa prosperidade? Muito provavelmente você bloqueou isso, não está indo para a próxima fase, sabe aquela promoção, aquele emprego, aquele salário novo, aquela viagem. Muito provavelmente está bloqueada porque você está peludinho, porque não perdoou. Danilo Rich, seja bem-vindo. Vamos brindar aqui, Dan. Opa, Dan. um brinde? Vamos ver um tintim aqui aos nossos patrocinadores, agradecendo. Opa, Berutino. Berutino. Tem que beber, né? Agradecendo o Daniel também pela técnica. Gratidão. Agradecendo Rayon Consultoria, Red Kite Consultoria, Marcelo Bispo Consultoria e a Jesus, né? Sem ele não estaremos aqui também, que é o nosso patrocinador já de muitos anos, mais de 2.000 anos patrocinando a gente, fora as outras coisas que ele já fez, a gente não sabe direito, né, Danilo? Amém, gente. Tudo bem? Fico feliz de estar aqui mais um dia. Nós vamos falar hoje sobre o perdão e como essa ferramenta ela é poderosa na nossa vida e a gente não sabe como usar. Nunca soube como usar da melhor forma, então a gente estudou bastante para trazer esse tema para vocês aqui. Então, fiquem até o final. Eu vou começar meu relato hoje dizendo que eu tive que exercer o tema de hoje na prática, porque antes de chegar aqui eu recebi um telefonema dizendo que o meu restaurante ele tinha sido invadido por um nóia. O cara entrou lá ontem, quebrou tudo, levou todas as carnes, levou o celular, quebrou o monitor do computador, estraçalhou minha loja e Jesus disse que eu tenho que perdoar esse cara. E como que eu vou fazer isso agora, sendo que eu tenho uma dívida financeira para pagar, todo esse investimento? Tem os funcionários. Sim, e a raiva que a gente fica disso. Então, hoje nós vamos exemplificar na prática o que fazer em situações como essa, situações que a gente não perdoa pai e mãe, situações que a gente não perdoa os políticos, que a gente não perdoa relacionamento amoroso, gente que fechou a gente no trânsito, tudo tem perdão envolvido. Cabe a gente escolher se nós seremos uma pessoa indulgente, que é a pessoa que perdoa, indulgência é a pessoa que perdoa. Ou cabe a gente ser vingativo, se a gente vai deixar esse perdão afetar a nossa vida ou a gente vai conseguir ser maior do que isso. E para tacar mais fogo ainda, Jesus, meu amigo, eu quero saber se você está se perdoando. Simples assim. Também tem Porque isso. a forma que você está tratando você, a forma que você está sendo aquele juiz cruel com você, muito provavelmente você está fazendo isso para fora. Aqui fora é só o reflexo do que acontece dentro, né, Danilo? Sim. Vai lá. Papa, eu queria dizer assim que o que significa perdão? Etimologicamente falando, é muito importante a gente saber o significado das palavras para a gente ter uma diretriz do que ela significa. Então, o perdão, ele vem do latim perdonare, que
que significa donare, vocês já devem saber que significa doar. E per significa além, algo mais. Doar além. Então, quando você Que junta, lindo. você tem uma palavra chamada doar além. Doar a mais, ou seja, fazer mais do que o esperado. O famoso over-deliver aí no mundo dos negócios. E isso norteia a gente para uma história bacana que eu vi na internet, que diz assim: os físicos e químicos, quando eles vão trabalhar em um elemento químico da tabela periódica, eles têm, por exemplo, cloreto, clorito, hipercloreto, percloreto. Quando você vai adicionando moléculas de oxigênio, né, nesse elemento químico, ele vai se tornando mais abundante, ele vai se tornando mais forte. E quando você quer chegar no máximo daquele elemento químico, você adiciona a sigla percloreto, permanganato. E na vida real, você também tem esse pump de excelência nas palavras quando você coloca, por exemplo, quando você segue uma pessoa, você persegue. Quando você faz alguma coisa, você feito. Mas se você quer aquilo melhor, você perfeito. Se você quer doar alguma coisa, você doa. Se você quer doar além, você perdoa. Então, gente, a gente não pensa muito no que de fato as palavras significam, mas se você for analisar etimologicamente, faz muito sentido pra gente se nortear. E aí, o que é de fato perdão? Na sua concepção, pai. Eu cheguei numa conclusão, mas eu vou dar um passo para indagar. trás e vou jogar a bola no seu peito, Danilo. Tá. Perdoar não é sobre esquecer. Tá. Perdoar é sobre sentir, lembrar e não sentir a bendita da dor. Concordo 1000%. Perdoar é o ato de você achar que você está libertando o outro, mas você está se libertando. Mas eu vou mais além. Tem um passo antes do perdão. Primeira coisa, todas as vezes que você entra nesse processo de perdão, você está se colocando na condição de um juiz. Perdoo, não te perdoo. Absolvido, prisão perpétua. Quando você fala, vou me perdoar, está sendo juizinho de novo. Você tem todas as informações para ser juiz? Você tem todos os dados de vidas e outras vidas? Você sabe a história de tudo aquilo que está acontecendo para você dar seu julgamento, principalmente aí na rede social, que você coloca aquela hashtag, aquele político. A gente vai falar disso aqui. Calma, meu querido gafanhoto, calma. Mas tem uma coisa, Danilo, que antecede o perdão, que é você simplesmente entender, compreender. A compreensão antecede o perdão. Vamos lá. Antes de a gente falar, estamos falando de etimologia, a gente vai aprofundar nesse processo do perdão. Mas esse processo de você primeiro se compreender. Compreender por que você fez aquilo, compreender suas intenções, seus sentimentos, compreender por que aquela pessoa fez aquilo, porque você olhar e falar, vou te perdoar. Vai doer do mesmo jeito. Vai doer. Você vai ficar revoltado, bravinho, vai tirar a calça, vai pisar em cima. Mas quando você entra no processo de compreensão, aí a gente está falando de pessoas adultas conversando. Eu vou começar aqui com o meu tostão, Danilo, de aprofundar no processo de compreensão. Lá dos seus pais, eles deram o que eles tinham, não sabiam fazer de outro jeito, e foi aquilo que aconteceu. Muitas pessoas não estão prosperando, Danilo, porque não perdoa pai e mãe. Desculpa, eles te deram o melhor que é a vida. Agora, o que eles fizeram são homens e mulheres fazendo aquelas coisas. Mas você tem a vida, e na vida, a vida é onde tudo acontece, onde você está encontrando o seu amor, aprendendo, evoluindo, aprendendo sobre chat GPT. Eu sei que você está mexendo com isso para não ficar para trás, menino bonito, menina bonita. Mas a vida é onde tudo acontece. Eles te deram a vida. E as constelações familiares falam disso, Danilo. Então, as pessoas não estão tendo prosperidade porque estão presas a agressões do passado, agressão de pai e mãe. Eu respeito a sua história, honro e respeito a sua história. Só que, desculpa, você está com 40 anos e ainda está olhando para essa história, não vai prosperar.
Começa a compreender a sua história, fazer as pazes com a sua história, ser adulto, sair da infância da Terra, sair da juventude da Terra e entrar na fase adulta, que a gente fala de compreensão. Autocompreensão e compreensão, que eu falo, é lidar com as informações, estudar, entender. E aí depois a gente vai falar de perdão, Danilo. Esse é o tostão que eu queria trazer aqui, mas tá com você. Tá com você. Então, lembrando que perdão não é você esquecer as coisas. Esquecer é quando você tem Alzheimer. Você não esquece nada. Perdoar é você lembrar sem sentir dor. Muito bom. Posto isso, eu queria trazer um caso que eu tenho, que é o seguinte. Um dia, eu estava muito feliz, estava indo para academia, e aí era dia do casamento de um dos meus melhores amigos. Falei, cara, vou na academia meter o shape, e aí, mais tarde, à noite, eu vou pro casamento. Eu fui, tava caminhando perto de casa, com o celular na mão, passou 3 caras de bicicleta e roubou o meu celular. E era um iPhone. Então, o iPhone é caro. Naquela hora, eu fui atrás dos caras, saí correndo, os caras, começou a pedalar também correndo, e aí chegou no momento que eu podia ter agarrado um deles, e aí a consciência falou um pouco mais alto, se eu ia entrar no mérito da violência, aí os caras falaram, saca a arma e mata ele. Aí eu me assustei, e aí passou um monte de motoqueiro, começou a querer me ajudar e tal. Enfim, levaram meu celular, invadiram minhas redes sociais futuramente, invadiram meu e-mail, ficaram me mandando um monte de mensagem depois com acesso do meu celular. Foi uma situação muito chata. Constrangedora, foi chata. horrível, traumatizante. E logo eu que me considerava um cara tão esperto. E aí eu carreguei essa mágoa durante 2 anos. Durante 2 anos consecutivos, dia após dia, eu me lembrava daquele celular que foi roubado, eu me lembrava se eu não podia ter pego aquele celular quando eu tive oportunidade, se eu não podia ter dado um pau naqueles caras, se eu não... Eu fiquei me cobrando também, se porque eu vacilei, né? Fiquei me cobrando muito de eu logo tão esperto, fiquei com o celular na mão. Cara, eu fiquei preso nessa mágoa. E o pior, os caras me fizeram mal naquele dia de levar meu celular, me fizeram mal durante... Tempos depois. E aí, eu permiti que os caras continuassem me fazendo mal. Durante 2 anos, os caras nem sabem quem eu sou. Não foi nada pessoal. Foi uma coisa aleatória, né, de São Paulo. Quem sabe mora em São Paulo sabe a violência que tá aqui. E eu fiquei deixando isso acontecer comigo. E eu não conseguia superar esse sentimento. Agora pare, pegue no bumbum não. Danilo, eu vou devolver para você. Pensa, Danilo, que é um estudo de caso para mim. Quanto de hormônios ruins você gerou, cortisol, hormônio que ali talvez desperte células doentes, você tem a diabetes, que é a diabetes emocional, você tem várias doenças emocionais que você gera traumas, enfim. Violência. Mas ali, ó, espiritualmente, que magnetismo que você criou nesse pensamento. E, super... Assim, você quer falar de perdão? Se alguém faz... Assim, você está filosofando. Não, perdoar 70 vezes 7, Pedro. Mas, assim, legal, quando é na vida do outro. Quando acontece na sua vida, se alguém da sua vida, se é um filho, se é um pai, se é uma mãe, se é você... Vamos lá, mas... Quanto, assim, e isso foi reverberando no seu corpo, na sua espiritualidade, na sua prosperidade, né, Danilo? Eu fiquei emanando vibração negativa para esses caras durante muito tempo. Eu ficava pensando, tomara que esses caras morram, tomara que esses caras sejam presos, tomara que esses caras se ferrem, que Deus puna eles de alguma forma. Isso me prejudicava muito, porque eu ficava mal de ficar também nessa vibe. E a vida estava acontecendo, né? Coisas boas acontecendo, e essa vítima, né? Que a gente fala às vezes que a vítima deve morrer, não é a pessoa que teve o celular roubado que deve morrer, mas esse movimento de vitimista, né, Danilo? Sim, pai. Porque a gente estava até falando no Armado,
Olha que bacana. Desculpa usar seu caso, Danilo, mas elucida muito. Quando a gente fala vítima tem que morrer, é porque, assim, por exemplo, aconteceu uma coisa anos atrás, mas foi isso que meu pai fez, mas foi o celular, mas foi aquela demissão, foi aquela pessoa que me traiu. E isso você vai... A cada vez que o seu cérebro... Olha que loucura, Danilo. O seu cérebro lembra daquele arquivo, ele abre o arquivo, na sua mente aquilo aconteceu de novo. A minha mãe, Danilo, ela lembrava, e ela falava do aborto. Ela tinha feito um aborto, ela abria essa história com a gente, minha mãe não vive mais... Aqui fora, mas aqui dentro sim, em algum lugar por aí, por aqui. Ela lembrava de um aborto que ela fez, Danilo, e ela contava pra gente. Todas as vezes que ela contava, ela chorava. Então ela não abortou só aquela vez. Todas as vezes que ela lembrou para a mente dela, ela estava abortando, ela chorava pesadamente. Então ela foi até os 60 e poucos anos e ela lembrava daquilo várias vezes na semana, várias vezes ela abortava na mente dela, várias vezes ela adoecia. Todas as vezes que você olha e lembra, você vive. Na sua mente você viveu, seu coração acelerou, sua célula adoeceu e você viveu de novo aquele trauma. 1, 2, 3, vai lá, Danilo. Isso é muito verdade, isso é muito ruim. Qual que era o ideal para eu ter feito? Aceitado que eu perdi o material, infelizmente, trabalha, pega o dinheiro e consegue outro. Aceita e aprende com aquela violência, que agora não é para andar mais na rua com o celular na mão, não é para você ficar mais dando sopa. Então eu fiquei muito mais atento, muito mais ágil depois que eu sofri esse trauma, essa violência, porque foi uma violência, né, comigo. Então ali eu aprendi algumas coisas e qual que era o mais ideal depois disso tudo? Deixar ir. Tudo que eu ficasse pensando posteriormente a isso não traria o meu celular de volta, não traria os caras para a prisão, não traria nada de volta, só traria maus pensamentos, só traria prejuízos emocionais. Então, quando eu percebi que eu estava sofrendo com o próprio veneno que eu estava tomando, né? Achando que eles iam morrer. Eu vi, vou emanar energia ruim para os caras, emanando um veneno ruim, mas que eu mesmo estava sendo afetado, eu mesmo estava bebendo. Então, a partir desse dia, eu comecei a ressignificar as coisas ruins que aconteciam na minha vida. E eu comecei ao famoso liberar perdão. Quando eu entendi isso, cara, hoje eu lembro da cena. Eu sei exatamente o que aconteceu naquele dia. Eu lembro da cara dos 3 indivíduos, lembro da bicicletinha que eles estavam usando, só que eu lembro sem sofrer. Hoje, graças a Deus, eu consegui um celular novo. Graças a Deus, eu já consegui ressignificar a história. Então, eu posso dizer que eu perdoei. Olha que bacana, Danilo. O ato, quando fala liberar perdão, é que a gente fica sempre na frase do Facebook e não aprofunda. Liberar o perdão é liberar o prisioneiro que é você, que está preso àquele evento, àquela ação repetitiva e destrutiva, e você se libertar daquela prisão que você se colocou. Tem um processo, Danilo, que nas minhas consultorias, mentorias, enfim, já não sei mais o que é a URIA, a gente sempre fala do auto. Quando a gente fala de perdão, fala do auto-perdão. Quando a gente fala de liderança, fala da autoliderança, da comunicação, autocomunicação. Do aceitar, do auto-se aceitar, do ato de se aceitar. É sempre de você para você que entra no processo de congruência. Porque você às vezes nós ficamos às vezes olhando as coisas ali na plateia, ou ali como diretor, esse fez errado, esse fez certo. Tem um processo de você utilizar em você os aprendizados que você vem tendo. O Danilo falou uma coisa muito bacana, que quando ele aceitou, ele acolheu, a maior parte das suas tragédias e misérias são simplesmente pelo fato de você não aceitar. Não aceitar seu pai, não aceitar sua mãe, a pessoa que está perto de você. Eu falo as sombras dessa pessoa, os defeitos dessa pessoa. Não se aceitar, porque não conversa com seus defeitos, enfim, com suas sombras. E nesse processo que você aceita, já é um passo para você buscar o acolhimento, o aprofundamento, o entendimento daquilo. Legal, aconteceu, estou sofrendo com isso, o que eu posso fazer para não sofrer mais com isso? Então, uma das chaves do perdão aqui é o acolhimento, a aceitação. Muitas vezes não estava nas suas mãos isso, ou estava, agora você faz diferente, né, Danilo? E agora eu te pergunto, para quê que eu perdoo? Por quê? Por quê? Para quem? Para quem? Por quê? Para quê?
Se eu posso carregar isso durante anos, se eu posso deixar a pessoa que me ofendeu, eu ficar sendo vingativo com ela, para que eu preciso perdoar? Pode falar. Posso falar? Pode falar. Faço parte de um grupo de oração. 3 vezes a gente se reúne por semana. 3 vezes. Muitas pessoas adoecidas fortemente. Vamos lá, primeiro eu já vou no status aqui. Como é que anda o corpo? Como é que anda a lombar? Tá boa? É ouro. Como é que anda o joelhinho? Tá bom? Isso é ouro, galera. Como é que anda? Como é que anda essa dor de cabeça, essa garganta? Enfim, um dia a gente vai fazer um rolê no seu corpo porque ele está falando de coisas que você está fazendo demais ou não está fazendo. A gente vai mais profundo, que vem das dores emocionais, que viram dores físicas, que viram doenças emocionais, que viram doenças físicas. Quer você acredite ou não. Mas muitas pessoas lá na frente, com dores profundas, com joelhos que não se dobram para a vida, gargantas ou laríngeos que não falam o que deveria ser dito, ou que estão falando demais coisas que não deveriam ser ditas, ou aquela dor na vista, que você está olhando coisas que você não deveria olhar, olhando demais a vida do outro. Seu corpo, as dores nas mãos, Danilo, de coisas que você tem dificuldade de doar ou de receber. As pessoas com muitas dores no joelho que não se dobram para a vida, Danilo. As pessoas que têm dores no pé, rachaduras nos pés, doenças nos pés, que não se colocaram os pés onde você sonha colocar naquele trabalho, relacionamento, está vivendo a história de outro. Bem, mas a gente vai mais profundamente nos burnouts, nas depressões, no excesso de cortisol que você gera na sua fúria. Que é o estresse, que você fala que você quer. Você fala que você quer justiça, mas você quer vingança. Você quer limpar a sua honra com sangue. O que eu quero dizer para você, tem muita gente que aparece lá, Danilo, com respeito a essas histórias, porque elas simplesmente não aceitaram, não receberam o que a vida lhe entregou, às vezes por responsabilidade delas mesmas, culpou alguém, foi embora por anos, porque essa doença ela não vem no outro dia. Você um pouco lembra daquilo, lembra mais um pouco, vai vindo essas dores até chegar num belo de um câncer, vamos lá já profundamente. Tem coisas que são kármicas, né, Danilo? Mas tem coisas que você cria aqui com seus vícios. E eu vou falar para você, o seu rancor não é só cigarro, bebida, droga, bala que vicia você, comida que vicia você. Seus comportamentos destrutivos viciam você. Esse comportamento viciante da vítima, de culpar o outro, de não assumir responsabilidades, travou a sua vida e é necessário uma chave nova aqui, Danilo. Vai lá. Isso que o Marcelo falou, galera, eu quero pegar um gancho. Existe um estudo de 2015 onde 17 mil pessoas foram estudadas e o objetivo era que elas conseguissem fazer o auto-perdão e também perdoar os outros. Essa galera, elas tiveram uma melhora considerável na saúde, porque o perdão ele está totalmente relacionado ao nosso cérebro, a neurociência totalmente envolvido nisso. Então, como o Marcelo falou, depressão, cura da ansiedade, cura da depressão, cura da pressão alta, cura das dores crônicas. A gente sabe hoje que o câncer ele é uma doença psicossomática, então tem a ver com amargura principalmente. Então, quando você perdoa, você tira essa mágoa do seu peito e consegue, lembrar sem sentir dor. Então, muitas vezes, a gente pode estar usando essa ferramenta poderosíssima que é o perdão, que é gratuita, qualquer pessoa consegue usar, para benefício próprio do nosso corpo físico, da nossa saúde física, mental e espiritual. Só que nós não temos, às vezes, a habilidade, nós não temos a humildade em exercer o perdão e muitas vezes a gente simplesmente não se lembra de utilizar essa ferramenta de alta performance no nosso dia a dia. Porque se você que também quer prosperar financeiramente, você também tem que usar o perdão para você conseguir isso. Como? Vou dar um exemplo. Tô lá no Berutino. Cara,
Se eu tenho... vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma colaboradora minha que eu fiz tudo para essa pessoa. Eu fui o primeiro patrão, registrei na carteira, cara, ajudava de várias formas, dava cesta básica, fazia de tudo. Um dia, o namorado dessa colaboradora, ele levou um tiro. E aí, eu fui, nem tinha nada a ver com isso, fui lá, ajudei, levei o cara no médico, levei no hospital, fiz mó corre. E aí, tipo, no final das contas, passou anos, eu desliguei ela da empresa, porque ela não era uma colaboradora boa, ela era mal-humorada, ela atendia mal os clientes. Eu desliguei ela. Ela me processou. Mesmo eu tendo feito tudo. Eu poderia ficar puto e poderia ter, tipo, mano, não vou mais fazer esse negócio. Dei de tudo, cuidei como uma filha, e aí ela me processa. Isso faz parte do jogo. Mas se eu não entendesse que isso faz parte do jogo, eu ficaria puto e poderia encerrar meus negócios. Não vou fazer mais, porque não vale a pena, a galera põe no pau, não sei o quê. E quando a gente entende a ferramenta do perdão, eu também fiquei remoendo isso um tempo. Depois eu também perdoei. Eu fiquei isso na minha mente, isso ficou me fazendo muito mal durante um tempo, esse processo. E depois eu falei, cara, deixa aí. Nunca mais eu lembrei disso, nunca mais eu fiquei. E eu prossegui. E o negócio prosperou. Mas se eu tivesse parado na primeira pedra e tivesse engolido isso, cara, eu teria ficado preso lá atrás na prosperidade do meu negócio. Então isso pode acontecer na sua saúde quando você não libera. Isso pode acontecer no seu negócio, no seu dia a dia de trabalho, quando um colega seu briga com você, um colaborador seu briga, um fornecedor vem e te ferra. Se você não perdoar essa galera, você vai ficar fechando portas, porque quando você não perdoa, você fecha uma porta e essas portas elas te impedem de avançar. Então, muito cuidado em você guardar mágoa e rancor. Quando você também está no âmbito de relacionamento, que é um negócio que a gente vai falar muito aqui, e você não perdoa o seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge, você fica naquela situação ruim dentro de casa, tem que dormir brigado, você não consegue pedir perdão, pedir desculpas ou aceitar que a pessoa errou com você, isso também trava o seu matrimônio, trava a sua prosperidade de relacionamento. Então, tá nas suas mãos, né? Você é a pessoa mais interessada em obter esse perdão. Mesmo que a pessoa tenha feito algo com você, você mesmo pode chegar na humildade e falar, olha, me perdoa por alguma coisa que eu tenha feito. Isso vai fazer você ser grande. Só que para você fazer isso, você tem que ser grande de fato. Não pode ser da boca para fora. Tem que ser de coração. Jung falava do efeito ruminante. Então acontece alguma coisa com você, você fica ruminando aquilo, né? A vaca, né? Ela mastiga o capim, engole, daqui a pouco ele volta ali, num ato mágico, ela fica mastigando ele de novo. A mesma coisa aquela ação, aconteceu alguma coisa, você ficou ali ruminando. Tem coisas que são mais profundas, né, esse efeito ruminante. Você vê alguma coisa na televisão, você causa aquele efeitinho, né, que é o grandão que apanhou do pequeno. A gente falou disso um pouquinho aqui, né, desse processo. A gente sente um certo prazer quando a gente vê o vilão se dando mal no filme, a Carminha, a novela inteira, a Carminha chegou lá. O que eu quero dizer assim para você... Se você está muito aí, senhor juiz, senhora juíza, nesse processo de perdão, um dia você vai precisar dele também, porque o perfeito que pisou aqui, Jesus que pisou aqui, que foi crucificado, enfim, ele estava aqui, você não é Jesus, você vai atropelar muita gente, você tem esse processo. Falando sobre trabalho, para quem é investidor, assumir as perdas é adulto também. Um processo de relacionamento, se você está num relacionamento fazendo coisas, a gente tem aquele negócio para receber em troca. Espiritualmente também, Jesus, eu fazia umas caridades, Jesus Danilo, para falar para minha mãe, mãe, deu um monte hoje de marmita para os moradores de rua, mamãe. O pessoal, sou menino bom. Ali para falar para minha mãe que eu era um bom menino, então tinha uma intenção por trás dessa ação que eu tinha. Então,
Tem passagens bíblicas, eu vou falar de algumas parábolas aqui daqui a pouco, mas simplesmente qual a intenção quando você faz aquilo? Se a sua intenção, quando você está tendo ação, como o Danilo deu o exemplo aqui da história dele, dessa profissional que foi lá, ele ajudou e tudo, se era para ele ajudar, pelo simples fato de ajudar, a ação, a paga da ação é a própria ação. Não dá para ter intenção de, vão agradecer, ainda mais quando a gente está num processo de ilusão, né, Danilo? Onde tem muitas pessoas que não têm a visão do todo. Ele tem dinheiro, ou ele faz, ou fez isso. Tem um monte de juizão andando por aí. A paga da ação é a própria ação. Se for reconhecimento, gratidão, esqueça isso. Então, várias vezes no processo, quando a gente ia levar marmitas para o pessoal, morador de rua, enfim, né, Danilo? Muitos agradeciam. Tinha uns que eles pegavam e faziam cara de bravo. Tinha uns que batiam um papo com a gente federal, maravilhoso. Cada um vai ter uma ação. Se você está se preocupando com o resultado dessa ação, não está nas suas mãos o que ele vai sentir ou vai pensar. Fato. Vamos lá, um outro processo. Você também, quando você errar, você está um dos processos para nós termos vacinas, para nós entendermos um método novo, a gente trabalha com o erro. Lembre-se, o erro é o resultado de uma ação. Se é erro, se é acerto, para você criar umas vacinas, quantos erros ou quantas amostras ou quantas tentativas foram feitas ali para que aquilo se realizasse. Se você fica preso a isso, se você acha que tudo é erro e nada pode, se você é aquele padreco de plantão que está olhando errou, pecou, você está simplesmente perdendo o melhor da vida. As pessoas erram mesmo. Muitos grandiosos de hoje, Danilo, muitos grandiosos de hoje eram intragáveis no passado, eram julgadores, pessoas más, só que elas foram tendo um processo, a vida foi convertendo essas pessoas. Muitas pessoas grandes que são hoje, às vezes fizeram coisas horrendas ali no passado. Imagine se acontecesse o que você pede às vezes, que morra, que mate, que acabe. Essa pessoa não se construiu na vida. Você está julgando um capítulo de um filme inteiro, de um episódio inteiro chamado vida. Tome muito cuidado com isso. Se você está fazendo isso com outro, muito provavelmente você vai fazer com você para aprender um pouco a tomar do seu veneno, Senhor juiz. Vai lá, Danilo. Isso me lembrou, pai, o caso da mulher adúltera, né? Quando Jesus fala assim, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca pecou, todo mundo automaticamente pegou a pedra e colocou no chão. Mas até Jesus poderia tirar aquela pedra, mas ele chega para ela e fala assim, eu não vou julgá-la. Ou seja, por que que nós precisamos perdoar o outro? Porque nós estamos aqui para isso. A nossa sina de encarnados é perdoar 70 vezes 7, que não é 490, é infinitas vezes. Quantas vezes precisar perdoar, nós precisaremos fazer isso. E como que nós estamos lidando com essa prova do perdão? Será que nós estamos reprovando? Ou será que nós estamos perdoando os nossos irmãos, nossos inimigos, as pessoas que cruzam o nosso caminho? A nossa vida, gente, ela é feita de relacionamentos. Se você está vivendo nessa terra aqui, você obrigatoriamente vai se relacionar, a não ser que você seja um monge do Tibete. Fora isso, você vai se relacionar. Eu estava um dia na Politécnica, eu tinha uma Saveiro. Aquela Saveiro Tropper da época. Eu amava aquele carro. Eu era apaixonado. E eu tava no farol, parado. Uma moto veio com 2 caras, mano, e arregaçou minha lanterna traseira. Eu saí do carro, olhei os caras. Beleza, meu, desculpa, eu vim rápido, não vi, não sei o que, bati no seu... Como é que a gente faz? Eu falei, mano, fica tranquilo, vai nessa, tá de boa. Eles, não, tem certeza, mas e o prejuízo, você não quer que eu pago? Falei, não, mano, pode ir lá, tá tranquilo. Por algum motivo, eu deixei esses caras irem embora. Eu fiquei chateado, porque eu gostava muito do carro. Eu fiquei chateado de verdade. Aí eu fui arrumar, e era cara a lanterna, cara pra caramba. Por incrível que pareça, o meu seguro cobria a lanterna e o retrovisor. Cara, foi de graça pra mim. Então, de novo, é aquela parábola, né? O Senhor, ele perdoou que o servo não multiplicou os bens dele, mas o servo chegou e cobrou o cara que o devia. E aí, então, depois o dono da terra ficou sabendo e colocou o cara na prisão. Quando você perdoa, automaticamente você é perdoado das suas dívidas. E Deus também te perdoa das suas faltas. Então, ali foi um processo muito claro de ação e reação.
que eu tive. Falei, cara, eu não cobrei os caras e eu também não fui cobrado. Isso é uma das lições que a gente tem que aprender quando a gente exerce o perdão. Quer falar, pai? Poxa, já trazendo aqui as máximas de Jesus, das várias, né, algumas, tem a parábola do filho pródigo, está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11 até 32. Quem já conhece, mas tem gente que não conhece, e é surpreendente isso, tem gente que não conhece, Danilo. Uhum. Aquele pai, dono daquelas fazendas, das terras, tem 2 filhos. Um filho é aquele trabalhador, tá ali, né, firme com o pai. O outro fala assim, pai, me dá a minha parte da herança que eu quero queimar no mundão, pai. Ele fala desse jeito, tá lá na Bíblia. Quero queimar no mundão, pai. É vape, é vape, é vape, é vape. Ele quer queimar ali com festa, mulherada, ir para cima das coisas. Ele fala que vai numa grande missão. O pai dele aceita, o outro irmão fica revoltado, ele vende parte das terras e vai correr mundão. Ele vai, acontece todas aquelas coisas que você pode imaginar. Ele está com dinheiro, tem amigo, depois não tem dinheiro, começa a passar fome, necessidades e tal. Vive o mundo, curte muito. Resumindo, pega o dinheiro e gasta tudo. É isso que Jesus ensinou, estou brincando. Você vai ali num processo, quando ele está passando praticamente fome, comendo com os porcos, depois que ele gastou todo o dinheiro, ficou ali, ele fala assim, poxa, vou voltar para ser o quê? Funcionário do meu pai, que nem os porcos comem do jeito que eu estou comendo aqui a comida dos porcos, a lavagem. Ele volta, quando ele volta, o pai dele, ao invés de falar o quê? Seu irmão, moleque, cagaste, não? Ele fala, meu filho voltou, vamos matar um cervo aqui e fazer uma grande festa, porque meu filho voltou. E aí o outro filho fica bravo pra cacete, não perdoa, papai perdoou, mas o irmão dele não, porque ele já gastou. Eu falei, poxa, pai, tô aqui, porra, fazendo tudo aqui, você nenhuma festa nunca me deu. E aí o pai fala para ele, né? Ele fala assim, poxa, o irmão estava morto, agora ele está vivo. E voltou com um monte de história, né, Danilo? Porque ele deu uma chance, ele deu uma chance para viver outras histórias. Esse precisava de viver outras histórias para aprender as coisas de gratidão e se perdoar de tudo aquilo que aconteceu. E o pai ali foi e perdoou ele. O outro filho ficou ali perto, ajudava o pai. Não precisou, talvez, ou talvez precisasse sim, ir embora um pouquinho para refletir sobre a vida. Mas aquele estava morto, Danilo, e ele voltou. E tudo que aquele filho que ficou ali também já era dele. E o pai fala desse processo de você perdoar. Você quer julgar o que seu irmão faz? Você quer julgar o que seu pai, seu chefe, seu líder faz? A jornada é dele. Por isso que nunca vai dar certo essa história. Você nunca vai ser o seu chefe, sabe por quê? Porque a história é dele. Você vai ser líder uma época, você vai ser dono de um negócio uma época, porque a história é sua. Todas as vezes que você quer comparar a sua história com a do outro, vai dar ruim, porque o outro é um sistema diferente que o seu. E mesmo de irmãos gêmeos, Danilo. Então, esse processo é um processo lindo. Esse processo fala muito de alquimia, de jornada, Danilo, que você aprendeu ali com as perdas. Pessoas, já teve casos de uma pessoa, Danilo, que ele foi preso. Nesse período que ele foi preso, Danilo, o pai e a mãe morreram, Danilo. E esse jovem se arrependeu demais dos atos dele. Nesse intervalo, a vida foi forte com ele. Eu tive a oportunidade de conversar com esse jovem. E ele sentia aquela dor daqueles últimos anos, ele não sabia. E eu vou fazer aqui a pergunta para você. Se você tivesse hoje 30 dias de vida, 30 dias de vida, o que você faria? 30 dias de vida, ficaria mais fácil para você perdoar ou se perdoar? 30 dias de vida ficaria mais fácil para fazer as pazes com você e com o outro? 30 dias de vida daria para ousar um pouquinho mais? 30 dias de vida daria para falar um eu te amo para aquela pessoa que você não está nem... Você está cagando para aquela pessoa porque você está presinho aí aos seus probleminhas. E tem pessoas com problemas verdadeiros. 30 dias de vida, um diálogo com a morte ajudaria você demais a praticar o tal do perdão, ou pelo menos começar a compreender um pouco as histórias, Danilo. Danilo, mas se você tivesse 30 dias, eu chego aqui, anjo da morte, prazer, Danilo, 30 dias de vida. E aí, Danilo? Eu ia tentar... Eu já queria pedir perdão para todo mundo que eu magoei aqui nessa vida. Já queria deixar esse perdão, inclusive, registrado agora. Pré-datado para 30. Todo mundo que eu magoei um dia me perdoa. Porque... a gente, às vezes, não sabe o que nós estamos fazendo. A gente, às vezes, é criança. Muita coisa de criança que eu fazia, que hoje eu olho para trás e falo, cara,
que eu fiz, velho? E eu fico me remoendo às vezes com isso. Mas você não tem que fazer isso porque você era uma criança. Então você não tinha consciência sobre aquilo. Quando eu riscava o carro no Se estacionamento. absolver, né, Danilo? Perdoe-se, né? O auto-perdão, ele é uma coisa que às vezes a gente não faz porque a gente coloca muita pressão na gente. E eu sou um cara que coloca muita pressão em mim. Então, quando eu erro, às vezes eu não perdoo. Só que isso também te faz mal. Então, você tem que aliviar a pressão pra você mesmo, porque você é humano. E você vai errar várias vezes, assim como todo mundo aqui nessa sala vai errar e como você também que tá em casa vai errar. Então, aceitar que nós somos imperfeitos é a primeira coisa pra você não sair por aí julgando as pessoas, porque você não pode julgar ninguém, porque só quem julga é Deus. Se você tem um sistema judiciário, eles julgam processos, eles julgam casos, mas não julgam pessoas. Então eu queria dizer pra você assim, cara, você pode perdoar o indivíduo, você pode atacar a ideia. Então o cara é estuprador. Cara, é difícil pra caralho perdoar a pessoa, mas o processo é esse, perdoa o fulano, ataque a ideia de estupro, que essa deve ser combatida, prenda a pessoa, sim, cobre a dívida também. A pessoa bateu no seu carro, você pode cobrar a dívida, porque o que é material, então tudo bem você cobrar o dinheiro, mas se você também absolvê-lo da dívida, você vai estar fazendo além daquilo que é a lei, né? Quando você perdoa até a dívida, assim como perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Significa basicamente isso. Você perdoar a dívida. Porque aqui quando você for pro plano espiritual, você não vai precisar de nada do que está aqui. Então, se você tiver a oportunidade de perdoar a dívida financeira, dívida emocional, dívida material, você vai estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. A Nete Guimarães, ela trouxe um tema sobre o perdão que eu achei interessante. Existe perdão de Deus para a nossa vida? Ela diz que não. Deus não nos perdoa. Por quê? Porque Deus não se ofende com aquilo que nós fazemos e só pode perdoar a pessoa que está ofendida. Então, é um caso interessante, né? Curioso, porque o Evangelho diz que Deus nos perdoa a partir do momento que nós nos arrependemos, mas essa provocação que ela traz é para dizer assim, cara, quem precisa do perdão é você. Não é o outro que tá de cocôzinho com você. Não é o cara que você brigou lá. Se você quer se libertar, vai lá, peça perdão. Vai lá, peça desculpas. Vai lá, faça por você e não por ele. Olha que forte. Então, podemos entender aqui, Danilo, que se nós não nos magoarmos, não nos ofendermos, não vai precisar mais perdoar. Não vai precisar mais porque você não se ofendeu. Tem uma coisa dessa prisão, essa prisão que você se põe, que é muito imatura, que é nesse processo, quando a gente fala, tem a parábola, a gente vai falar mais ainda um pouco de Jesus, Danilo, que tem a parábola das 100 ovelhas. O pastor, 100 ovelhas, está ali cuidando. Lembra você que Davi também era pastor. Davi já matou leão, já matou urso, matou... Davi era o Davi, o menino de vó vai deixar a vovó, cantou várias vezes ali, ele teimou em não morrer. 99 ovelhas estavam ali, uma se perdeu, Danilo. O pastor, ele foi lá atrás dessa única ovelha, deixou as 99 lá seguras, mas deixou as 99 e foi atrás dessa ovelha negra. Essa ovelha que a gente fala nos processos, que como é bom ter uma ovelha negra, porque a ovelha negra quebra o padrão de comportamento nas constelações. Aquela tida como ovelha negra é aquela pessoa que foi disruptiva, aquela pessoa que, às vezes, lá na família, foi a pessoa que foi fazer faculdade, foi a pessoa que perdoou, foi a pessoa que foi diferente do costume, daquela tradição, daquela ancestralidade. E aí tem esse processo desse pastor amar você, desse Deus amar você. Ele te ama, não está te julgando. Você que está se julgando. Mas talvez aqui a maior informação é
o quanto você é importante para Deus. E eu lembro você que você é tão importante, mas que existem pessoas como se fossem grãos de areia, muitas pessoas. Mas sem essas pessoas, sem esses grãos de areia, não temos praia, não temos terra. Mas mais do que isso, talvez aqui, Danilo, é o quanto você está disposto a trabalhar pelo amor. Nós trabalhamos muito pela dor, pelo medo, pela revolta. Isso doutrina o mundo. O medo, o assaltante lá da rua, o político que é mais ousado, a ousadia do mal. A gente fala no livro dos Espíritos que o dia que o bem for ousado como o mal, tiver essa ousadia, como que ele vai se sobressair nesse mundo? Não fique esperando que vai vir o pastor te ajudar, o dirigente espiritual. É você. Você é o dono da sua vida. Você é o dono do morro, meu querido, minha querida. Você é a dona. E você que vai fazer esse processo, essa história ser uma porcaria ou ser algo maravilhoso. Eu vou contar uma história aqui rapidamente para passar para você, Danilo. É um processo de pedido de perdão. Eu, quando era muito novo, mercado Rio Pequeno, não sei se você conhecia, que tinha um japonês, mudou, agora é mercado, sei lá, era perto lá do Centro Espírita, Danilo. Mercado Rio Pequeno, hoje é mercado Cotia, não sei como é que é. Na Avenida Rio Pequeno ali. Se ele tiver, um dia ele vai lembrar, enfim, o japonês. E eu ia lá, Danilo, todo dia comprar o cigarro da minha mãe, o pão, mas eu ia no mercado Rio Pequeno, pegava um Danone, colocava na sacola, né? E vim embora. Comia um Danone, passava ali na Vitapão, pegava o pãozinho e ia para casa. Todos os dias. Menino ladrão danado. E foi ali, até que um dia tinha um Danete, era maior. E aí eu fui, peguei, coloquei na sacola, Danilo, e fui saindo que nem um homem berinjela. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos, que nem um homem berinjela ali. Aí eu tô saindo no mercado, vou comer um Danete maravilhoso. Aí daqui a pouco o cara põe a mão no meu ombro e fala, ei, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E aí chegou lá o japonês e o cara, não, que você tá roubando, me dá o endereço da sua casa. Eu comecei. A Avenida Valdemar Roberto, quando ele falou assim, eu vou na sua casa, eu falei assim, não lembro o número. Não lembro. Eu preferia apanhar do japonês, ter minha cara esquincalhada lá, do que tomar um couro do meu pai e da minha mãe, que ia ser pior. No resumo, Danilo, aconteceu o seguinte. Eu estava ali, exposto, né, num processo de julgamento ali, super arrependido. E esse dinheiro que está na mão é para comprar o cigarro e o pão da minha mãe. Fica tudo ali, né? E apareceu uma mulher chamada Dona Margarida. Essa senhora, ele chega para ela e fala desse jeito. Dona Margarida, o que você acha que a gente deve fazer com esse menino, Dona Margarida? Ela falou desse jeito para mim, eu lembro dos olhos azuis dela. Pode deixar esse menino embora, que ele nunca mais vai fazer isso. E ali a Dona Margarida intercedeu por mim. Por que eu lembro disso? Porque ali era uma coisa muito importante para mim, Danilo. Eu estava ali, eu era uma criança, mas uma criança que estava sendo julgada e era absolvição ali, sei lá, enfim. Mas ele falou, mas nunca mais volte aqui. Ele liberou. E eu fiquei tipo 1 ano e tanto não indo no mercados longe, assim. Mas ok, Danilo, acabou. Segundo ato dessa história. Uma penalidade, não podia mais no mercado Rio Pequeno, fui em outros mercados, eu sempre demorava para trazer as coisas para casa. Depois de muitos anos, eu encontrei essa moça no Centro Espírita, no SEMI, essa senhora, Nossa. Dona Margarida. Ela era a avó do Sorban. Caramba, tá brincando. Eu cheguei para ela, falei assim, olha, Dona Margarida, talvez a senhora não lembre, mas eu nunca esqueci do rosto da senhora. A senhora intercedeu por mim. Lá no mercado Rio Pequeno, eu falei, ela falou, filho, eu não lembro. E eu vou falar para a senhora, eu fui dirigente de uma cidade do seu neto. Nossa Senhora! E eu não roubei mais. Depois eu cometi outros atos, Danilo, mas eu ficava com esse negócio na minha mente. E aí aconteceu o segundo ato. Eu estava performando bem na empresa, estava com uma Ranger maravilhosa, eu fui lá no mercado Rio Pequeno. E aí fui para comprar um salgado. Quem que estava ali do caixa? O japonês. Não. E aí eu falei, essa história vai ter um final diferente. Puta. Eu falei para ele, eu queria agradecer o senhor por não ter me mandado preso para algum lugar, não ter batido, porque tem um pessoal que dá-se um couro, né? Carrefour que não nos ouça. Né? Mas... E ali eu falei para ele, ele falou assim para mim, olha, eu não bato nas crianças ou em quem rouba aqui. Eu sou firme, mas eu nunca bati, eu nunca... E eu falei assim, olha, eu sou trabalhador, eu tenho uma empresa agora, eu não virei ladrão. Eu até me emocionei, ele se emocionou também. O que eu quero dizer é que você pode deixar um final diferente nisso.
Você pode porque você um dia vai precisar do perdão. Eu sei que foi uma criança que roubou, eu sei que muitas coisas acontecem, enfim, mas fazer um final diferente enquanto você não tem, porque um dia você vai ter 30 dias de vida. Fazer um final diferente com seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto. Fazer um final diferente aí no seu bairro, mas fazer um final diferente com você. Falar assim, eu vou fazer uma história com um final diferente. Eu vou lá pedir essa porra desse perdão, se for isso para essa pessoa voltar a falar comigo. A ação que eu estou tendo está me adoecendo, não é a outra pessoa. Essa prisão perpétua que você deu para essa outra pessoa está fazendo mal para você. Naquele dia que a gente definiu o tema, eu fui lá falar com meu pai, porque na minha mente eu já não tenho mais nada para resgatar com ele, assim, Mirão, eu te amo. Mas eu fui lá porque eu falei assim, poxa, faz tempo que eu não vejo meu pai, você também deu essa sugestão. Eu fui lá porque eu falei assim, talvez tenha algum resquício de rancor. E eu fui lá, a gente conversou, se abraçou, foi maravilhoso. O que eu quero dizer, tanto da história do japonês, a história do meu pai, as histórias que o Danilo contou, fazer um final diferente, como o Chico falava, mas não é ficar vendo porra de post de Facebook, é você fazer na sua casa. Não é aquela história bonita que você viu, você compartilhou, hashtag gratiluz, porra nenhuma. Construa a sua história assim. Se não tem ninguém vendo, você está vendo. Lá no final da sua vida, nos 30 dias finais, no YouTube da vida, você vai ver essas histórias acontecendo. E se a falta de perdão impediu que você tivesse um final diferente, foi uma grande ilusão e uma grande babaquice e burrice, porque você deixou de experimentar o melhor da vida. Eu entendo e respeito as suas histórias para coisas ainda mais pesadas, de estupros, abusos, revoltas. Esses processos vão com movimentos espirituais, com movimentos de você fazer as suas terapias, seus processos terapêuticos. Mas eu falo para você, das agressões que eu vivi na infância, do alcoolismo, das coisas que eu vivi, eu fui treinar jovens para ajudá-los, mas eu fui ali, cada jovem era um Marcelo Bispo ali. Eu fui reconstruir a história deles, mas era pedaços e fragmentos. Eu usei a minha dor, a minha desculpa como o meu maior motivo por muitos anos. E isso me trouxe muitos prêmios e presentes e coisas que eu faço até hoje. Então, talvez essa dor que aconteceu com você, que você utiliza como desculpa, talvez hoje seja o momento de você fazer com o seu maior motivo. Se eu fui agredido quando criança, é exatamente por esse motivo que eu vou ajudar outras crianças a não serem agredidas. Se eu fui assaltado ou assaltada, se eu fui abusado ou abusada, o abuso é muito maior do que você pensa. Você sabe dos abusos que saem na mídia, mas existem abusos sendo feitos nesse exato momento sem você saber. E não só abusos sexuais, abusos das palavras, das agressões, dos abandonos, muitas coisas horrendas acontecendo. Mas a questão aqui é transformar a sua maior dor na sua maior vacina, na sua maior saúde. Talvez o seu propósito de vida passe por esse movimento de você construir na vacina que você vai tomar, vai ajudar outras pessoas, porque você deu um jeito de continuar mesmo com tudo que aconteceu com você. Talvez ajudar outras pessoas possa fazer um caminho bacana para você ter o seu tal do perdão ou do auto-perdão. Fazer as pazes com a sua história. Vai lá, Danilo. Se eu fosse japonês, eu ia sacar um talão e falar assim, agora você vai ter que pagar com juros e correção. Eu já falaria para ele assim, arigato, sayonara. Eu já ia cantar uma música do El-chan para ele, mas eu ia agradecer ali, mas o japonês foi foda, papa. História da hora. Que da hora. Eu gostei da história, pai. É o seguinte... Mas aí quando eu tava indo embora, o que eu tinha no saco ali? Já tinha 2 danetão ali, porque eu falei, agora é meu, eu sou dono. Já na sacola ali, fui embora, tomei um danete depois que eu roubei do japonês. Quero ver ele me pegar agora. Bate em mim agora. Agora eu peguei, saí ali, comi o danete, dei o danete pro moleque. Ô, gente, eu desafio vocês a pedirem perdão essa semana pra pessoa que merece ser perdoada por você. Libera isso da sua vida. Liberte-se disso. Fique leve com o perdão. É o seguinte, nós não estamos mais na lei de Talião, que é olho por olho e dente por dente. Hoje nós estamos na lei de Jesus, que significa dar o braço a torcer. O que ninguém quer fazer é dar o braço a torcer, dar a outra face, que é você mostrar a face interna de você, de Deus. É o que deve ser feito. Como eu já falei aqui, é muito difícil fazer isso porque a gente é valentão. A gente não leva desaforo para casa. Quando a gente era moleque, a gente aprendia que se a gente apanhasse na rua, a gente ia apanhar em casa também. Só que isso não é verdade. Apanha na rua.
Deixa pra lá. Não se envolva em escândalos, não se envolva em brigas, porque isso vai te causar arrependimentos futuros. Uma coisa que eu anotei aqui, qual que é o oposto do orgulho? O oposto do orgulho é a vingança. Não queira se vingar das pessoas. Deixe que as O pessoas... oposto do orgulho não é humildade? O oposto do orgulho? Também pode ser, O né? contraponto dele? Acho que o oposto do orgulho é a humildade, mas... É que você falou o oposto. Então, o oposto do perdão. Ah, tá, que você falou o oposto do orgulho. Eu falei do orgulho? É. Ah, não, desculpa, gente. O oposto do perdão é a vingança. Bem muito colocado. Obrigado, pai. Por quê? Porque se você não se vingar, de alguma forma aquela pessoa... A pessoa já está esperando que você vai querer se vingar, né? Mas não que Deus vai se vingar por você, mas tudo que vai e volta. Então, se a pessoa te causou algum mal, isso vai voltar para a vida dela de alguma forma. Não seja através das suas mãos essa vingança de novo, porque você vai se manchar com isso. E a coisa mais normal que a gente quer é não levar desaforo para casa. Ah, o cara bateu em mim na balada. Um dia eu tava no Vila JK, né? Vida de solteiro, tava até com... Não tava com o Daniel esses dias, mas a gente já foi fazer esses rolês. E tava tendo uma briga, mano, feia. Uma das brigas mais feias que eu já vi na minha vida. Era gente chutando a cabeça do cara. Cadeirada. O cara se arrastando assim na escada, sangrando. Foi uma massacre. E eu não sei o que eu tava fazendo ali no meio, que eu tava do lado do cara que tava levando uma surra. Eu simplesmente parei ali, começou uma treta ferrada e eu, fiquei preso ali. E um cara colou em mim na hora, ele queria me pegar, queria me bater. Ele falou assim, você tá com esses caras aqui? Você tá junto com os caras? Eu falei, não, eu tô aqui esperando meu Uber, tô de boa, mas se eu puder te dar um conselho e falar pra vocês não brigarem, não fazerem isso, isso não leva a nada. E o cara, não, mas tem certeza que você não tá com eles? Já veio me peitando. E eu mantive a calma, mantive a vibração e eu fiquei falando que era para eles pararem com aquilo não traria nada, seria ruim para eles. Bom, o cara me absolveu, o cara não bateu em mim, o cara era bem maior que eu. E qualquer outro poderia ir para cima também, e não ia aceitar esse tipo de situação. E às vezes a gente faz isso, pai. No trânsito, quando a gente quer mostrar que a gente é foda, a gente não quer ficar por baixo. Fique por baixo. 3 minutos de proibidão aqui pra você. 3 minutos de proibidão. Você já tá vendo como o mundão tá louco? Você já tá vendo que tem um monte de gente aí brava, revoltada, esperando um fiozinho, você errar no trânsito, pisar no pé, tropeçar. Você sabe que tá esse barril de pólvora por excesso de ilusão, excesso de culpa. A galera sem grana, a galera assim, sendo massacrada pelos benditos dos nossos políticos. Ei, vamos votar direito. Fala votar direito, votar para quem? Não quero entrar nesse tema, mas pô, já está na hora de perdoar ali quem votou no Bolsonaro, quem votou no Lula, ou vai até o talo. Vai na revolta com quem votou no Bolsonaro, com quem fez o rally, afundando o Brasil. Vamos assim? Vamos ferrando todo mundo, separando todo mundo e todo mundo indo pro buraco. Porque quem tem a bala já tá na Suíça. Tem uma coisa aqui do proibidão, você já percebeu isso? Você já percebeu que tem pessoas que querem assim um momento para assim estourar em cima de você? Toda aquela opressão que o chefe fez, que a mulher fez, que o estupro que ele teve, que ela teve lá atrás, fez para banhar as mãos com sangue ali. Eu estava vendo um cara de MMA falando assim, você está disposto a entrar numa briga mesmo? Então, se você for entrar, esteja disposto a entrar para morrer ou para matar, porque você não sabe quem tá do outro lado. Danilo falou uma coisa bacana, ele continuou com a vibração lá em cima, estava lá, porque o Danilo era forrozeiro, sim, o Danilo ali é 2 para cá, 3 para lá, virou, girou, bateu, é gol. Então a gente tem esse movimento de, se você baixar sua vibração na revolta, na braveza, na ira, na vingança, você vai se afinizar com quem, meu querido imã, meu querido magnético, minha querida magnética? E o mundo está precisando de você aqui no hype, você aqui em cima. Até porque é para ajudar nessa cura coletiva, ajudar na vibração das suas células. Você está adoecendo nesse processo. Um outro movimento proibidão
Jogue a merda da sua reputação no lixo. Você tá ali, falou comigo? Falou alto comigo? Sabe que eu sou? Ninguém quer saber, ninguém tá lembrando de você, a não ser a sua mãe, a não ser a fonte criadora e você. Que você às vezes se esquece de você. Mas ninguém tá lembrando. O Danilo falou aqui bem, poxa, os caras que são terroristas, acho que eles estão pensando no Danilo, estão pensando na outra vítima. E às vezes até se converteram, são palestrantes motivacionais, ensinando técnicas e estratégias. O que eu quero dizer é que talvez nesse seu movimento de ter mais lucidez e subir um degrau e elevar a sua espiritualidade, possa ser um caminho mais gostoso para você. O proibidão é jogue no lixo sua reputação. Nós temos o processo aí da Isa, Papa, aí, porque a gente tem que ter uns assuntos. Ó. Tem Trump, tem Isa, tem Bolsonaro, tem Lula, tem coisa. Tem Nego Di que foi preso. Tem um monte de coisa que aconteceu aqui no hype, mas se você for parar para pensar, tem processos de perdão e tudo, absolvição e tudo. Tem gente que achou bem tomar facada, tem gente que achou mal o cara ir preso, tem gente que achou mal o Trump quase ser morto. A Isa está pagando a traição que ela fez. Então tem um monte de juiz aqui aplaudindo. As pessoas estão cagando para você. As pessoas não querem saber de você. E simplesmente você está muito preocupado com elas porque você esquece da sua história. Talvez olhar para a sua vida vai subir ali o hype. Acolher ali talvez o que você não estava em suas mãos vai subir na sua conexão espiritual. Sim. E vai tendo um processo de você olhar mais para você. A mídia está aí para afastar você da fonte criadora, colocar que você é um bosta, que você é uma bosta e você não é. Você é muito mais que isso, só que você fica nos processos pequenos aí da vida. Vai lá, Danilo. A gente tem que perdoar a traição. Tipo, a Isa foi traída. Ela tem que perdoar lá o Yuri ou não? Ela deve seguir com a vida dela. Você tem que perdoar uma traição que te fizeram ou não? Quando eu era mais jovem, eu fui traído 2 vezes em relacionamentos sérios. E aí, aquilo pra mim era inconcebível. Eu não conseguia perdoar. Sendo que uma delas até perdoei, fiquei um tempo com a pessoa de novo, depois terminamos. Mas depois eu fiquei traumatizado com esse negócio. Eu falei, cara, eu jamais vou aceitar traição na minha vida. E aí, depois disso, eu nunca traí em relacionamentos sérios, né? Nunca traí ninguém. Então, eu não aceitava aquilo. E na minha cabeça eu achei que ninguém deveria também aceitar traição. Porque traição você não conquista de novo, a pessoa vai te sacanear de novo. Só que depois eu mudei minha cabeça. Porque depois que eu descobri que existe o perdão, eu descobri que o casamento ele pode ser restaurado sim. As pessoas elas vão errar no meio do caminho. Eu já conheci pessoas que erraram, que traíram e que foram perdoadas e que hoje estão bem, estão com suas famílias de novo. Então, gente, cada caso é um caso. Não dá pra chapar aqui que a Isa tem que perdoar. Ela tem que ser superior, tem que perdoar. Às vezes não, às vezes, cara, acabou ali, acabou o amor. Então, não tem o que fazer. Às vezes não, às vezes vai caber um perdão 1, 2, 3 vezes. E vai ficar tudo bem depois de novo. Então, assim, até onde você tá disposto a ir, até onde isso é espiritual. Às vezes acabou e tá tudo bem também. Então, você tem que sentir no seu coração, de fato. Outra, você pode perdoar a traição. E você perdoar a traição não significa que você vai continuar com a pessoa. Amigo, tá bom, me traiu? Tudo bem. Vai embora, seja feliz, não tenham mágoas. Vamos pra próxima. Cada caso vai ser um caso. Né? Isso é importante colocar, pai. Eu queria trazer aquele tema... Quer acrescentar sobre o tema da traição? Eu acredito que é isso mesmo. E tem uma coisa muito profunda nisso, que é quantas vezes você se traiu ou quantas vezes você está ali traindo coisas que você promete para você, você adulterou. Fala do adultério. Adultério não é só você simplesmente o ato de ser o adúltero ou adúltera em relacionamento. Você adulterar coisas, adulterar resultado, adulterar aquela receita, adulterar coisas. Então, quantas vezes você praticou adultério com você mesmo, de promessas que você fez para você, de promessas que você fez para o outro? Está ali exposto, né, relação homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, enfim. Mas isso está falando muito mais de você do que do outro. Não estamos falando muito mais de você querer se provar, de você querer ter uma vida oculta, ou de que a pessoa queria ter uma vida oculta. Se isso foi exposto, é um momento de refletir, se é um momento de não sentir mais aquela dor e irem adiante juntos, ou cada um para um lado. Mas talvez seja um processo assim de reflexão bacana, né, Danilo? Mas está falando muito mais da gente do que do outro. No resumo é isso. Eu penso assim, pai. Hoje eu vivo um relacionamento, né? Um beijo, Mozi, te amo. Que eu assumo que, cara, eu quero ficar com essa mulher pra minha vida inteira. E aconteça o que acontecer, eu quero estar do lado dela. A não ser que ela, sei lá, suma, desapareça, aí não vai ter nem como. Mas, caso contrário, eu vou fazer de tudo por essa pessoa.
E se acontecer coisas no meio do caminho, percalços, pedras, brigas, desenganos, eu vou lutar até o final que eu puder por essa pessoa. Isso é eu hoje. Mas no passado, com outras pessoas, não fui assim. Então, isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com destino que você tem com outra pessoa. Então, cada um tem que saber se enxergar onde está no relacionamento. A Camila é a pessoa mais importante da minha vida hoje e com ela eu quero construir tudo, quero dar tudo que eu puder de mim porque eu creio que nós estamos conectados através de algo maior. Não é só materialmente, fisicamente para estar aqui nessa terra para aprender juntos. Tem algo maior, espiritual, que nos envolve neste amor. E aí, pai, eu queria contar para você lembrar aquela história do Chico Xavier, que o Chico ele tinha uma cachorrinha que ele amava muito. E aí a cachorrinha, o Chico já trabalhava muito, né, na parte mediúnica, e tinha o trabalho dele físico também. E aí ele chegava em casa todo dia cansado, e aí ainda tinha que cuidar da cachorrinha que estava doente e tal. Então uma vizinha pegou e matou essa cachorrinha para aliviar pro Chico, né, todo o trabalho que ele tinha. Só que quando o Chico viu aquilo, ele ficou muito chateado, ele ficou triste. E o Emmanuel falou para ele que tinha uma mancha preta no coração do Chico, que ele precisaria perdoar aquela pessoa que fez isso com ele. E aí o Emmanuel falou assim: Chico, vai lá, descobre o que essa mulher gosta e você vai comprar isso para ela. Ele foi lá e descobriu que ela gostava de uma máquina de costura. E na época essa máquina custava muito caro e o Chico ganhava pouco. E o Chico foi lá e comprou essa máquina pra mulher. Dividiu em 3 encarnações. Sem juros. E ele mesmo questionando o Emmanuel sobre... Emmanuel, como que eu vou fazer isso? Eu vou gastar um dinheiro pra uma pessoa que, né, matou minha cachorra. Quando ele deu essa máquina de costura para essa vizinha, saiu um feixe de luz do coração dela, entrou direto no coração do Chico. Ali, ele curou, ele exerceu o perdão na hora. Então, quer uma estratégia para perdoar as pessoas? Vai lá, compra um presente para ela. Vai lá e, como o pai falou, fala eu te amo para ela. Aproxime-se do seu inimigo, que você vai perceber que ele é mais amigo. Traz para perto de você. Você vai conseguir resultados incríveis quando você quer de fato vencer esse sentimento. O que mais que eu tinha que trazer aqui? Lembrando enquanto você veio, Danilo, lembrando que as suas ilusões elas crescem. Então aquele inimigo que você chama de inimigo, que talvez seja um grande amigo, você colocou embaixo do tapete, colocou num quarto escuro e não visitou aquilo. Tá estourando champanhe no Instagram, o Insta tá maravilhoso, tá um shape maravilhoso, homem, mulher maravilhosa e tudo, e por dentro tá corroída. Talvez seja o momento de revisitar isso e curar essas feridas, fazer as pazes com o seu passado. O agora é o mais importante, o passado é só aprendizado, as suas angústias do passado vão gerar para você tristezas, depressões, talvez a ansiedade do futuro, de que você às vezes não se sinta merecedor, e talvez você fazer as pazes com você, com o seu passado, com a sua história, saber que você é um pedaço da fonte criadora, possa criar um presente mais leve, mais gostoso, com mais gratidão. Para você perdoar é necessário muita coragem, você precisa ter muita coragem também para se perdoar, e lidar com essas dores e frustrações. E lembro que a paga da ação é a própria ação, não é a gratidão, não é um muito obrigado do outro, não vai ter. Talvez você seja a pessoa que vai agradecer a ação que você teve. Pai, eu lembrei de um caso aqui que eu ainda estou num processo de perdão, que é esse trabalho, né, que eu fazia no Cadê o Forró. E ali, para quem não conhece, assim, eu tenho um canal. E nesse canal eu sempre publiquei vídeos, né? Bombou pra caramba. Bombou o canal, bastante. Mas foi com trabalho pra cacete, foram 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho. E aí eu fui cancelado algumas vezes nesse canal. Não é porque a gente que posta vídeo se expõe muito. Exato. Nosso canal atingia muitas pessoas, assim, tinha vezes que dava milhões de views um vídeo.
Então, claro que você vai dividir opiniões. Claro que todo mundo vai olhar aquilo, nem todo mundo vai achar aquilo bonito. Algumas pessoas vão criticar aquilo. Então, eu fui aprendendo a lidar com essas críticas ao longo do tempo, só que teve um episódio que eu fiquei muito ferido. E todo esse ataque gerou em mim uma paralisação, gerou em mim um trauma, gerou em mim... Você não quis mais publicar conteúdo? Não quis mais publicar, gerou arrependimento. E o principal, muitas dessas pessoas que me atacaram, fizeram isso comigo, eram pessoas da minha confiança. Pessoas que eu colocava para dormir em casa. Pessoas que eu ajudei muito a publicar coisas para a pessoa crescer. Então, várias dessas pessoas me feriram. Eu me senti injustiçado. E devido a esses ataques, que eu entrava no grupo, às vezes as pessoas falavam assim, cara, esse cara tá vivo ainda, tomara que esse cara morra. Tipo assim, era um nível... É o ódio do bem, cara, era um ódio bom. Era um nível de ódio que as pessoas tinham de mim por coisas assim, bestas que eu caí ali naquela armadilha. E aí eu levei um tempão. Eu ainda estou digerindo, já faz 2 anos isso também. Ainda estou digerindo essa história. Então tem pessoas que eu olho ali, eu vou no rolê, por exemplo, eu não consigo olhar para a pessoa, não consigo falar com a pessoa. Porque eu sinto tristeza em lembrar que a pessoa falou aquilo para mim. Então, às vezes a pessoa já até nem lembra mais. Porque quem ataca não lembra. Mas quem apanha nunca esquece. Então eu participo desse processo hoje tentando ao máximo perdoar. Para me livrar logo disso. Hoje eu me sinto quase curado. Hoje eu já não pertenço mais a esses grupos, a essa comunidade, já não trabalho mais efetivamente com isso, então eu me desvinculei e junto eu desvinculei a culpa. Mas, na época, o que eu mais devia ter feito era uma passagem de Tiago 1,19 que diz assim, que eu falei até para o pai esses momentos. Na passagem ele fala assim, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, naquela época eu poderia ter ouvido tudo, só que eu não deveria ter revidado da forma que eu revidei, eu me expus, eu rebati, eu fiquei irado. Então, eu acho que a melhor forma naquele momento, há 2 anos atrás, era depois que tudo aconteceu, eu deveria ter me calado. Simplesmente calado, não ter dado brecha para atacar as pessoas, para me igualar aquelas pessoas, porque ali, quando você se iguala, você se torna baixo também. Então, para você ser superior às ocasiões, você precisa não devolver a mesma moeda. Seja superior. Fala assim, pai, eu os entendo. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim como os caras que me assaltaram ontem na minha loja. Perdoa porque não sabe definitivamente o que está fazendo. Então, deixa que Deus se encarregue. Não se ire, não se exponha, não lute você contra eles. Compreenda-vos. Eles não sabem o que fazem. Compreensão. Danilo, tem um movimento muito poderoso. Vou lembrar você. Tem um sol dentro de você. Tem uma versão fodástica dentro de você. Um lugar foda para onde você quer ir, na sua profissão, nos seus relacionamentos amorosos, na sua, enfim, na sua melhor forma. Só que tem obstáculos nesse meio e um deles é essa falta de perdão, que não está deixando você ir para a próxima fase. A gente está chegando nos encerramentos aqui. Então, talvez agora, se for isso que não está ajudando você a prosperar na vida aí adiante, prosperar na sua vida espiritual, prosperar na sua vida familiar, amorosa, financeira, na sua saúde, está doente para um cacete, comece esse processo de se libertar com a compreensão que o perdão vai vir no futuro. A compreensão, o acolhimento, todas as coisas que foram ditas aqui. Mas comece como um bom alquimista experimentando com você, gerando as histórias com você. Eu tenho uma história aqui para contar, Danilo. Quer levantar mais um item aí? Eu conto uma história e você encerra? Tá. Eu vou só falar minhas considerações finais, galera. É o seguinte. Lembrando,
indulgência... Não, perdão. Desculpa. Segura a frase. Você... Olha que processo. Não, olha que processo que eu preciso lembrar, Danilo. Desculpa te cortar. O Danilo ele olhou para as pessoas que cancelaram ele. Ele rebateu as pessoas que cancelaram ele. Mas teve muita gente, tem muita gente que ama o Danilo, tanto na casa dele, no processo, quanto no próprio Cadê o Forró? E às vezes, essas pessoas do cancelamento tiveram uma voz mais pesada do que as pessoas que amam e querem o conteúdo do Danilo. Então, talvez você esteja operando para as pessoas que cancelaram você, estão revoltadas com você, colocaram você na porra da jaula, prisão perpétua para você que roubou um picolé. Ok, tudo bem. Mas e as pessoas que relatos fodas que você teve lá de coisas de ações sociais, de danças, de alegria que você levava para as pessoas? Talvez esse cálculo faça um sentido, né, Danilo? Desculpa, eu tinha refletido esse rolê. Faz sentido. Eles podem, de novo, eles podem cancelar a ideia. Pode chegar no meu privado e falar, cara, não achei legal isso daqui. Tudo bem, mas da forma que foi feita, foi um dossiê organizado para um ataque organizado também, né? Então, ninguém bate em cachorro morto. Então, viram, né, a ascendência do trabalho. Não, a gente tem um caso de uma pessoa que ela se suicidou com ataques. Várias. Assim, às vezes tem pessoas que estão esperando só o seu cancelamento, querido gafanhoto. É a cultura do cancelamento, né? Por isso que pensa 2 vezes antes de você ir lá e comentar o post de alguém atacando. Você vai responder por isso. Você vai responder por isso nas leis dos homens ou nas leis de Deus. Essas ações que você tem, não é só a rede social, que abre um monte de covardia, um monte de covarde. Mas as ações que você tem, tanto as que você vem fazendo, edificantes, as nocivas e as ações de omissão, você vai responder pelo que foi feito e pelo que não foi feito. Para eu encerrar minha parte, misericórdia é você perdoar a qualquer custo. Então hoje eu tenho misericórdia pelo meu pai, por exemplo. Eu o perdoo independente do que ele faça. O perdão é instantâneo. Eu aprendi a ter isso com ele, não com outras pessoas. A gente não consegue ainda com todo mundo. Mas o nosso objetivo é você ser misericordioso com o mundo todo. Mas para você fazer isso, você precisa treinar o perdão. Porque o perdão é uma coisa treinável. Você não consegue sair daí por aí perdoando a torta direito. Você precisa... no começo eu era ruim, eu brigava na escola, eu ia pra cima. Hoje em dia eu já consigo perdoar com mais facilidade. Então, treine o perdão todos os dias na sua casa, com você mesmo, não bota essa pressão em cima de você pra caramba, com seus familiares. É isso que eu queria dizer. Você vai experimentar isso, vai chegar lá, vou lá perdoar. Olha lá, chegou lá, tá sentindo, tá bravinho, não conseguiu. E é assim mesmo o processo. Você tá experimentando, tá evoluindo o Pokémon. Chega uma hora que quando você não se incomodar mais, não vai ser mais necessário o perdão. Naquela aldeia, tinha o marido, a esposa e a sogra. A mãe do marido. Aquela mulher odiava a sogra, porque a sogra era crítica, era brava, era revoltada. E essa moça, tão chateada, tão revoltada, tão rancorosa, ela vai a um mago pedir um elixir para que matasse essa sogra. E ela falava assim, só que tem que ser devagarzinho, porque se eu der o elixir ela já morrer, você presa, eu vou ser culpada. E o mago chegou e falou, eu tenho esse elixir, pode dar para ela, você vai colocar na refeição dela e em alguns meses essa mulher vai morrer. Só que para o elixir funcionar, você precisa praticar coisas boas com ela. Você precisa conversar com ela, levar ela em lugares maravilhosos, falar coisas maravilhosas. Você tem que acolher essa mulher, abraçar, ela vai brigar com você. Ele só funciona quando você pratica o bem. E aí, no final, ela morre, eu garanto para você. E assim foi feito. Colocava lá o elixir na jantinha da sogrinha. Sogra, gostou da comida? Tá tudo bem? Sogra, percebi que a senhora está passando frio aí, trouxe esse sapato para a senhora. Sogra, vamos no mercado? Vamos no parque, sogra? Sogra, percebi que seu filho está meio triste, eu fiz uma comida diferente, fiz um amor gostoso. E ela começou a tratar bem essa sogra, Danilo. E eureka, o que aconteceu, Danilo? A bendita da sogra começou a mudar, tratando essa moça como filha. E aí, Danilo, quando estava dando o 3º mês, essa moça vai lá no mago chorando.
Falou, por favor, me vende um antídoto, pelo amor de Deus, me vende um antídoto, a velhota é da hora, tô amiga da velhota. E mais do que isso, hoje ela me trata como filha e eu reconheço ela como mãe. Me ajuda. E ele falou assim, pois eu tenho um antídoto. E ele foi dado durante esses dias. Era só água o que tinha no elixir. E a cura foi realizada quando você mudou as suas ações com a pessoa também mudou as ações. Danilo, o processo de perdão ele é para ser vivido até o último dia da nossa vida. E eu lembro você, estou sendo chato com isso, a compreensão sempre vai anteceder o perdão. Você caminhar com as sandálias da pessoa, tirar ela, despir a humanidade dela e ver a divindade dentro dela. No dia que você olhar para o espelho e despir a humanidade que você tem e para você ver a sua divindade, talvez seja um fragmento, um caminho. Danilo, passo para você as considerações finais e encerrar nosso podcast. Obrigado, Danilo, Obrigado, por hoje. Papa, parabéns. Papa, Deus abençoe. Foi Obrigado, lindo. Daniel. Obrigado, Red Kite. Obrigado, Beirutinho. E a gente vai conversando mais aí, Danilo, com você. Trabalha o melindre e trabalha a mágoa, para que nada te atinja, para que você não fique melindrado com coisas pequenas. Alguém que pisou no seu pé, alguém que te fechou no trânsito. Você não fique nem magoado, nem melindrado com o que falaram de você. Para isso, você precisa trabalhar o orgulho dentro de você. E aí, assim que você entender que o ser humano é falho e que nada pode te magoar, você não vai mais precisar passar por esse processo de perdão. Danilo, eu preciso pedir a palavra de volta que eu esqueci. Eu me comprometi com os patrocinadores, que eu ia falar dos patrocinadores. Se você está num processo revoltado, bravinho, porque você não está vendendo, o seu negócio não está performando, você fica bravo porque fala assim, Deus, você não está me mandando cliente novo, Deus, estou orando, estou ajudando o meu menino morador de rua e não está vendendo, desculpa. Desculpe, meu amigo, minha amiga, meu empresário, minha empresária, você que quer remunerar sua paixão, você não criou uma máquina de vendas. Você está ali fazendo seu material ali no Instagram, está usando ali o impulsionamento, mas a máquina de vendas é um conjunto de ações que você tem para os seus impulsionamentos no Instagram, os seus impulsionamentos lá no Google, enfim, mas também tem as ações de vendas que você faz, pedindo indicações, ligando para as pessoas, vem da mentalidade que você tem. É um processo profundo e contínuo para você fazer ali o seu funil de vendas. O processo de vendas salva vidas, o processo de vendas ajuda você, além da sua oração, a ter as ações para você gerar novos negócios. Bem, falando disso, a Red Kite pode ajudar você a criar sua máquina de vendas e as campanhas aí de marketing digital para você parar de ter esse coração peludo e começar ali talvez um processo de aceitação do seu processo de vendas e mais do que isso, ter mais prosperidade. O Red Kite transformando cliques em clientes. Danilo, tinha que fazer esse merchan no final, me desculpe. Pode fazer, pai. Só vou falar mais uma coisa. Se você não perdoar e você desencarnar sem perdoar, muito provavelmente você vai voltar com essa pessoa. Porque você tem débitos com ela. Então, Deus não deixa o negócio impune. Você precisa voltar espiritualmente falando. E você quer voltar. Ô Danilo, eu lembro do Cido lá, do Semi. Ele fala, parece que ele deixou o carro estacionado, roubaram os pneus dele, a roda dele. Ele falou assim, bem, esse eu já paguei. Esse que eu roubei na outra vida eu já paguei. Não vou para a próxima vida. Tá pago, tá zerado. E é a forma da mentalidade que você põe, né, Danilo? Então, é isso. Você não cai nesse risco de ter que passar por isso aqui de novo, com aquela pessoa de novo. Já elimina agora. Já elimina agora, velho. Já elimina logo. Não fica remoendo isso e lutando contra isso. Hoje eu vejo vários pais e filhos, irmãos, brigando entre si. Sem se conversar. Por conta de herança, por conta de não sei o que, besteira. Não caiam. Partido político. Papa, não Danilo, caia nas nisso. eleições, quantos familiares sempre Deixa falam? pra lá. Galera, deixa pra lá. É a melhor coisa que você faz. Viva leve. A nossa mente, a coisa que ela mais quer é paz. E o que vai trazer a paz para sua mente é o perdão. Obrigado. Chico Xavier. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Gratiluz, vamos para cima. Gratiluz. Oi?